Estudo Bíblico, 1 Reis 14, versos 1 a 20. A partir daqui até 2 Reis 17, os dois livros de Reis relatam de forma simultânea a história dos reinos de Israel e Judá, mencionando de forma alternada as duas séries de reis. Os livros de Crônicas, pelo contrário, limitam-se em princípio à dinastia de Davi e somente em raras ocasiões referem-se aos reis do norte. Verso 1. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Esse Abias não deve ser confundido com o filho de Roboão, que tem o mesmo nome e que veio a reinar em lugar de seu pai no trono de Judá. Essa doença da criança não foi uma das muitas desgraças dessa vida a que todos os seres humanos estão sujeitos, mas antes um ato disciplinador de Deus. Jeroboão, o primeiro rei da União do Norte, deixou de ouvir de Deus as orientações para o seu reinado. Por isso agora o Senhor atingiu diretamente seu jovem filho. Verso 2, disfarça-te. Com essas palavras, o escritor apresenta a conspiração do rei para enganar o profeta Aías e desvendar o futuro. Jeroboão achava que se o profeta percebesse a identidade da pessoa que o buscava, certamente transmitiria uma mensagem de juízo e condenação. É claro que Jeroboão já perdera qualquer apoio da parte de Aías, capítulo 11, versos 29 a 39, por causa de sua apostasia. Se o rei pensava poder disfarçar-se perante os servos de Deus, é porque já havia perdido todo e qualquer discernimento religioso. Se Deus conhece o íntimo do coração, 1 Samuel 16, 7, e inspira sua vontade aos profetas, Amós 3, 7, as artimanhas humanas não têm nenhum valor. Verso 3. Menino. A palavra hebraica seria melhor traduzida pela palavra rapaz, em se tratando de um adolescente. Verso 4. Aías já não podia ver porque seus olhos já se tinham escurecido por causa de sua velhice. O profeta, agora privado de sua vista por causa da extrema idade, mantinha contudo seus ouvidos em sintonia com a voz de Deus, pronto a receber mensagens do céu. Verso 5. Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te. A ímpia rainha pensou que o ardil seria bastante adequado para enganar o profeta. Ela não imaginava que o Deus diante do qual todas as coisas são reveladas já fora adiante dela para avisar o seu servo sobre a sua visita e sobre a mensagem que lhe devia transmitir. Verso 11. Os cães o comerão. A maldição sobre a casa de Jeroboão foi completa, pois considerava-se uma calamidade moral o não receber na morte os devidos funerais. Capítulo 13, verso 22 e Jeremias 16, 6. Era um sinal de total abandono dos parentes mais próximos a quem cabia o cuidado dos funerais. Verso 15. O espalhará para além do Eufrates. Esse cativeiro, com a dispersão do povo, aconteceu no ano 721 a.C., quando os assírios invadiram a Israel, segundo Reis 17, versos 3 a 6. Judá com Jerusalém foi milagrosamente preservada para substituir mais um século e meio. Das tribos do norte, nunca se descobriram os descendentes que sumiram das páginas da história humana. Postes ídolos. A palavra hebraica é asherim. A Bíblia não define exatamente o que seriam, apenas dizendo que deviam ser cortadas, derrubadas e queimadas. Deuteronômio 7, verso 5. Tinha alguma relação com Ashera, uma deusa dos cananitas. Entende-se que se trataria de algum poste de madeira, provavelmente esculpido, para o culto que era oferecido àquela deusa da fertilidade. Era um tropeço para os israelitas. Verso 16. A referência aos pecados ou ao pecado de Jeroboão se repete com o estribilho nos livros de Reis. 1 Reis 15, versos 26, 30, 34 e 16, versos 2, 13, 19 e 26. Verso 17.
Jeroboão transferiu a capital do seu reino de Siquém para Tirza, cidade situada a uns 10 quilômetros a nordeste daquela. Mais tarde, Onri fundou a cidade de Samaria, que passou a ser definitivamente a capital do Reino do Norte. 1 Reis 16, versos 23 a 24. Verso 19. Livro da História dos Reis de Israel. Era provavelmente o registro no qual os escribas da corte real faziam constar os principais acontecimentos protagonizados pelos reis do Reino do Norte. Já o livro das Crônicas descreve um relatório mais breve da vida de Jeroboão, segundo Crônicas 10, versos 16 a 19. Versos 21 e 22. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. O cenário histórico agora transfere-se para o sul, onde o destino da casa de Davi está sendo delineado. Roboão reinou 1 ano como corregente de seu pai e 16 anos sozinho. Embora seu reino fosse livre da adoração dos bezerros de ouro, contudo o declínio espiritual e a delinquência moral caracterizaram a derrocada. A idolatria, na forma mais grosseira, torna-se a ordem do dia, verso 23. Verso 24, prostitutos cultuais. As práticas homossexuais eram comuns em Sodoma e em Gomorra, Gênesis 19, versos 4 a 14. Não se trata, portanto, de um pecado recente. Neste caso, porém, trata-se de prostitutas que serviam no culto cananeu. Os cananeus acreditavam que a prostituição ritual ajudava a garantir a fertilidade da terra, dos rebanhos e das pessoas. Essa prática, porém, era proibida em Israel. Deuteronômio 23, versos 17 e 18, 1 Reis 15, verso 12, 22, verso 46, 2 Reis 23, 7 e Oséias 4, 14. Verso 25, Sisaque. Ele é o fundador da 22ª dinastia do Egito e começou a reinar em 945 a.C. Conforme fontes egípcias, incluindo um fragmento de uma inscrição relatando uma campanha de Sisaque, esse rei invadiu Israel e infligiu uma destruição generalizada. Essa invasão, descrita com mais pormenores em 2 Crônicas 12, versos 2 a 11, fora vitoriosa, apesar das fortalezas e arsenais que Roboão preparara. 2 Crônicas 11, versos 5 a 12. As nações modernas devem compreender que os armamentos militares não têm poder para proteger o Estado ou cidade que cai na corrupção moral. Verso 29. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez. Mais uma vez, o leitor é orientado a ler a narrativa mais completa em 2 Crônicas 12, versos 13 a 16, onde o rei se arrependera, ao menos em parte, antes de morrer. Este reinado foi caracterizado pela tensão e frequentes levantes militares entre as tribos divididas, antes tão fortemente unidas sob o glorioso chefe Davi. Verso 31, Naamá. 2 vezes, neste capítulo, aparece o nome da mãe de Roboão, verso 21. Nas cortes orientais, a rainha-mãe gozava do mais alto respeito e, às vezes, exercia uma grande influência política, capítulo 2, verso 19. Daí o costume de registrarem seus nomes ao longo destes livros históricos.